dia, boa tarde. Obrigada a vocês todos que estão conectados com a gente no nosso evento Vacinação e as Perspectivas para o Turismo. Meu nome é Mariana Aldrigue, eu sou a presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, que tem a honra de sediar esse evento hoje. A gente está aqui em um evento híbrido. É a minha primeira vez como apresentadora, então peço desculpas por alguma gafe para todo mundo que já estiver assistindo. Eu sei que tem vários amigos na plateia, agradeço a audiência. E a gente trouxe 3 convidados muito importantes para falarem, especialmente para os empresários do setor de turismo, quais são as perspectivas que a gente tem em relação à vacinação e uma possível retomada das atividades. Antes disso, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira coisa é que há um QR Code na tela desse evento, e esse QR Code leva para todas as atividades que o Conselho de Turismo faz aqui na casa. Então, a gente tem uma série de pesquisas, relatórios, análises e considerações conjunturais sobre a atividade econômica turismo e também sobre os seus diferentes segmentos. Então, se por alguma razão você ainda não conhece as atividades do Conselho, por favor, clica, aponta o seu celular para o QR Code, você vai entrar nessa página e vai ter muita informação, que é atualizada com bastante frequência. Além disso, a gente tem, desde o início da pandemia, reunido especialistas do setor para discutir o que aconteceu com esse setor. E, basicamente, todos sabemos, o setor de turismo foi tragicamente afetado por conta da pandemia. Todos os setores econômicos do mundo foram, não é dúvida. Mas o problema maior do turismo é que é a primeira atividade que é suspensa e possivelmente a última que vai ser retomada. Nós temos algumas análises, por exemplo, em relação ao faturamento do turismo aqui no Brasil e também no estado de São Paulo. Para que vocês tenham uma ideia, desde março de 2020 até março de 2021, o faturamento só caiu. Somente em abril de 2021 é que a gente percebe uma sinalização positiva, ou seja, são 13 meses de queda, afetando os empresários, afetando os empregos ligados a esse setor e toda uma cadeia que, obviamente, está esperando ansiosamente a retomada a partir de condições sanitárias seguras. Uma outra análise que a gente tem feito aqui junto ao Conselho de Turismo tem relação com os empregos que a gente perdeu. Então, por exemplo, desde março de 2020, no setor de turismo, o Brasil perdeu mais de 95 mil empregos diretos ligados ao turismo. Várias atividades econômicas já têm recontratação. O saldo que a gente vê em muitos noticiários é positivo, porém, para os empregos do turismo, isso ainda não aconteceu e a gente espera que isso aconteça até o final deste ano, para que a atividade, de fato, recupere-se como deve ser. Uma informação muito importante que a gente quer compartilhar com vocês, antes de trazer o nosso convidado, nosso primeiro convidado, é que o Conselho Mundial de Viagens e Turismo tem sido muito atuante na recomendação de como os países deveriam agir. E uma das coisas que eles colocam, e a gente vai levar direto para os nossos convidados, é que, por exemplo, ao pensar em fechar ou abrir fronteiras, que se leve em conta o risco no nível das pessoas e não do país inteiro, ou seja, volume de vacinados, volume de contaminação. Também sugere a ideia de considerar eliminar quarentenas. A gente vai perguntar isso para os nossos convidados mais para o meio do evento, mas especialmente reforçando as medidas de distanciamento social e os protocolos sanitários, de modo que as atividades econômicas possam voltar, deixando claro, sempre com toda a segurança. Um outro aspecto que o WTTC reforça é que os países juntos deveriam se unir para avançar a vacinação. Então, nós estamos num momento do Brasil que acho que ainda não dá para falar nisso, mas em breve, e talvez com a ajuda valiosa do Instituto Butantan, a gente vai conseguir ajudar também a vacinação de outros países. Finalmente, do ponto de vista mais animador, em pesquisas que a gente fez com os nossos conselheiros, representando as suas empresas, sobre quando os brasileiros querem viajar de novo,
é muito interessante que mais de 75% das pessoas querem viajar assim que tiverem a segunda dose da vacina, ou seja, 15 dias depois da segunda dose. Querem viajar para visitar as famílias que não viram ainda, os amigos, para celebrar, né, o fim da pandemia. E muitos deles imaginam que vão viajar, sim, por esse Brasil. Então, há muitas boas perspectivas, mas nossa preocupação é garantir que isso seja feito de forma responsável e que a gente não precise retroceder. Esse é o cenário do turismo brasileiro agora, bastante abalado, mas conversando com os nossos colegas empresários, todos muito otimistas. Otimismo e esperança não faltou nesses últimos 13, 14 meses que a gente conversou praticamente todos os dias. Vou passar a palavra agora para o nosso primeiro convidado, e eu tenho a honra de receber virtualmente, que é a nossa moda agora, né? Todo mundo aprendeu a lidar com convidados virtuais, e sendo um convidado que está diretamente relacionado nas decisões da saúde, foi muito mais prático para ele permanecer na secretaria. Então, boa tarde, secretário Jean Gorenstein, um prazer virtual estar consigo aqui. A palavra é sua. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos da FEComércio. É um prazer poder estar com vocês nesse momento. Eu acho que você usou duas palavras, são duas palavras muito importantes. Uma é a esperança e a outra, o otimismo. Eu não tenho dúvida que nós temos vivido nessas últimas semanas, especialmente se voltando aos dados da saúde, números de melhora, com quedas dos índices de internação, de casos e óbitos. Só para ter uma ideia, a primeira vez que isso aconteceu foi na semana passada. Nós tivemos esses 3 índices de queda e que se mantiveram em queda ao longo dessa semana, portanto, praticamente 8 dias com contínuas melhoras nesses números. Nós não víamos isso desde o dia 1º de março. Quer dizer, nós estamos aí há vários meses em que essa melhora não tem sido tão significativa. E a outra questão são com as ocupações dos leitos das unidades de terapia intensiva, assim como as reduções das internações em enfermarias. Portanto, nós estamos reduzindo não só as UTIs, mas as enfermarias também, mostrando nitidamente o impacto da vacinação. Se nós compararmos aquilo que nós víamos lá em janeiro, fevereiro, a média de faixas de idade nas unidades de terapia intensiva chegava a 65 anos. Quando agora, em maio, uma nova avaliação, na metade de maio, exatamente no dia 15, se observou que essa média caiu para 56 anos. Agora, seguramente, em julho, fruto dessa expansão vacinal, do fato de nós já termos terminado com a segunda dose praticamente 100% de todos os idosos, de termos vacinado aqueles com comorbidades, aqueles com deficiências ou paralisias permanentes, assim como síndrome de Down, autismo, profissionais de áreas específicas que estariam mais vulneráveis à exposição e risco, por exemplo, a educação, a saúde, o transporte público, e evoluímos para faixas etárias. Essa semana já estamos com a faixa etária entre 40 e 50 anos já praticamente se encerrando. Então, estamos progredindo na vacinação, outros grupos etários estarão sendo devidamente protegidos e, sem dúvida alguma, esse é o resultado, diminuição das cifras. Então, muito diferente daquilo que nós vimos no ano passado, que nós falávamos, puxa vida, tivemos uma melhora, sempre num pico também muito alto, mas nós não tivemos a velocidade de melhora tão grande como que vem acontecendo nesse momento em decorrência da vacinação. E a vacinação vai ser uma das grandes moedas que o governo do Estado de São Paulo se utiliza como compromisso de proteção de todos os brasileiros que residem no Estado de São Paulo. Todos aqueles com idade superior a 18 anos estarão devidamente imunizados até, no máximo, e reforço,
até no máximo dia 15 de setembro, pelo menos, com a sua primeira dose. Esse é um compromisso do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, que entende que, para que nós possamos retomar as nossas atividades com maior amplitude e com toda a segurança, nós precisamos garantir a saúde e a vida da nossa população. Isso tem sido feito e isso continuará a ser feito de uma forma bastante acelerada, permitindo, sim, essas retomadas. E como você mesmo falou, a importância e estudos como foram feitos pelo Instituto Butantan e a Coronavac na cidade de Serrana, em que 98% da população foi vacinada, foram 28 mil pessoas vacinadas, trouxe várias respostas muito importantes para controle da pandemia. Primeiro, que ela trouxe que o fato de você vacinar pelo menos 75% da população, isso significa controle da pandemia. Quiçá números ainda mais robustos como que lá aconteceu. Nós tivemos lá uma redução em 95% do número de mortes, 86% no número de internações e 85% no número de casos mesmo leves, aqueles casos de dorzinha na garganta, nariz entupido, mostrando o quanto essa vacina teve uma resposta bastante adequada. E, por outro lado, o próprio governo do estado de São Paulo entende que a testagem ela é algo extremamente importante. Ela é importante junto com a vacinação no convívio da pandemia. Uma analogia que a gente faz aquilo que nós vivemos em 2009 com a gripe suína, que houve então essa pandemia e houve o desenvolvimento de uma vacina que rapidamente foi colocada junto com os outros vírus que até então se tinha para a gripe, e com isso o controle da pandemia acabou acontecendo. Nós impedimos de ter gripe no nosso meio? Não, isso não. O vírus da gripe está presente no nosso meio, veio para ficar, e se não fosse a vacina, nós teríamos aqueles surtos pandêmicos e que não aconteceram mais exatamente por todo o estímulo de vacinação. No caso da Covid, será a mesma coisa. Nós teremos que manter as nossas campanhas de vacinação todos os anos, protegendo toda a população, fazendo o mesmo sequenciamento que foi tido e tomado para o nosso início da vacinação aqui no Brasil no dia 17 de fevereiro. E como disse, a testagem é algo extremamente importante. Por que a testagem é importante? Nós hoje temos testes que são muito mais baratos, tão sensíveis quanto aquele RT-PCR, que é aquele no cotonetezinho do nariz e da garganta, e que tem uma vantagem, a rapidez no resultado, a rapidez em que a resposta vem. Isso é importante, que em 15, 20 minutos eu tenho o resultado. Imagine, para ter uma ideia, Mariana, nós tínhamos lá atrás só o RT-PCR que dava um percentual de 98% de sensibilidade e especificidade. Esses testes, nós chamamos testes rápidos de antígeno, eles dão 97% e 98%. São testes que acabam saindo 1/5 do valor daqueles testes RT-PCR e, como disse, saem em 15 a 20 minutos, que era um grande problema. Você fazia o teste de uma determinada pessoa e você virava para ela e falava: olha, agora você fica em casa em isolamento, as pessoas no seu entorno em quarentena, que daqui a 5, 7, 9 dias, dependendo da região em que essas pessoas estivessem residindo, esse resultado sairia. E daí saiu o resultado negativo. Ora, é muito possível que antes da vinda do resultado, essas pessoas já tivessem saído, seja do isolamento, seja da quarentena. Então, quando eu faço um teste acurado, rápido e barato, eu consigo fazer um teste em massa. Esse teste pode ser feito tanto em pessoas que têm sintomas leves, dor de garganta, o nariz entupido, uma tosse leve, seca. Então, já são elegíveis para isso. Mas nós estamos criando mais do que isso, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da secretária Patrícia Hélio, nós estamos fazendo eventos modelo. São eventos testes
ambientes seguros, com todos os ritos sanitários de prevenção, uso de máscaras, mas que tem duas características. A primeira é a exigência da vacinação, da dupla dose para aquelas vacinas que são detentoras de necessidade de 2 doses, ou, por exemplo, da Janssen, que uma dose apenas já é consagrada. E, por outro lado, um evento, a realização da testagem, que pode ser tanto por RT-PCR nas últimas 72 horas, ou também o antígeno, esse teste rápido de antígeno nas últimas 24 horas. Isso, aliado a todas as normas de distanciamento, de uso de máscaras, garantem que a realização de shows, de eventos, inclusive eventos turísticos, que são extremamente importantes no ingresso, por exemplo, seja em atividades como essa, seja em corridas como a própria Fórmula 1, que nós estamos envolvidos, e também nos próprios hotéis, dando a segurança de que lá é um ambiente absolutamente seguro e, com isso, ele se transforma num ambiente acolhedor. Ele estimula com que aquela pessoa venha com segurança, traga junto de si também todos aqueles que o cercam, amigos ou parentes, de uma forma muito segura, para desfrutarem, sejam essas atividades de lazer, entretenimento e serviços, mas também a possibilidade de viajar, de espairecer. Eu acho que nós temos hoje, como voltando e retomando aquilo que você disse, Mariana, é o otimismo, é a esperança, mas aí eu coloco mais uma palavra, a segurança. Nós temos que fazer tudo isso com absoluta segurança e responsabilidade. E sempre com o apoio de profissionais sérios e qualificados, nós temos sim a possibilidade de retomar e mostrar para a nossa população que nós estaremos anuentes a todas as normas e o receberemos com todas as práticas de segurança. Maravilhoso. Muito obrigada, Dr. Jean. Uma das nossas conselheiras é a minha querida Juliana Bettini, que representa o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E ela tem uma pergunta para o senhor. Ju, é com você. Obrigada, Mariana. Obrigada, secretário, pela ótima apresentação. E aí eu vou pegar um gancho que você falou agora no finalzinho sobre a importância de segurança e responsabilidade nesses processos associados a diversos setores econômicos, entre eles o turismo. Em todo o mundo, a gente observou o setor de turismo se organizando junto aos órgãos de saúde para criar protocolos que permitissem minimizar riscos na operação, tanto de empreendimentos quanto na visitação dos destinos, né? Isso desde o comecinho da pandemia. Atualizar esses protocolos para as novas descobertas sobre o vírus, para as novas mutações, acompanhar a implementação disso sempre foi um desafio, e não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Agora, pensando no momento atual que a gente vive, no que a gente já sabe, que é muito mais do que a gente sabia no momento em que esses protocolos foram desenhados, o que de fato é mais efetivo para minimizar riscos, pensando na operação dos empreendimentos do setor. E aí, indo um pouquinho além, né? Como isso muda, como os tipos de procedimentos adotados mudam ou não com a ampliação da vacinação? Eu acho que uma das coisas, Juliana, é a gente sempre lembrar e usar muito o exemplo do que a gente tem visto nos outros países que se anteciparam, tanto em vacinação, quanto em estratégias de prevenção e, consequentemente, revogaram essas leis, tanto de uso de máscaras, de normas sanitárias, e se arrependeram. O exemplo típico é Israel, que há 2 semanas retoma o uso de máscara. Detalhe, a população, mais de 90% da população vacinada, são 9 milhões de pessoas vacinadas em Israel. Só o estado de São Paulo vacinou com 26 milhões e 600 mil doses de vacina, são mais de 20 milhões de vacinas na primeira dose. Quer dizer, nós estamos bastante céleres, receberemos mais vacinas. Para se ter uma ideia, nós receberemos agora, no dia 13, 10 milhões de doses de vacinas que serão distribuídas para o Plano Nacional de Imunização. Já no dia 15, teremos
como vacinas mais 12 mil litros de vacinas, isso dá quase 15 milhões de doses de vacina, tanto no dia 15 quanto no dia 27. Portanto, nós teremos muitas vacinas, o que dará, sim, uma celeridade para o Plano Nacional de Imunização e também para o plano estadual. Mas nós temos que lembrar, hoje, cada vez mais, a possibilidade da testagem nos eventos, nos acessos e ingressos aos hotéis, especialmente resorts, que conclamam e congregam muitas pessoas, é muito importante que seja feito para que essa prática traga segurança a todos que lá estejam acessando. O estímulo da vacinação vai ser o famoso Green Pass, tanto para viagens, quanto para acesso a shows, quanto para acesso a estabelecimentos hoteleiros, porque essa vai ser uma exigência que naturalmente a gente diz, olha, a vacina, ela não é obrigatória, ou melhor, ela não é compulsória, ela é obrigatória. Se você não quiser fazer, tudo bem, mas você também não viaja, você também não vai para shows, e assim vai. Porque essa é a única forma de nós fazermos as pessoas entenderem que nesse momento a gente não está perguntando se ela quer ou não, ela tem, porque nós não podemos que ela seja um vetor de doença. Então, ela é um impacto para a sociedade e nós temos que exigir que todos façam uso da vacina. E a partir do momento que, naturalmente, a rede hoteleira, a rede de entretenimento, por exemplo, nós estamos tivemos agora de manhã discutindo com um grupo que vai fazer um grande evento no final do ano. E nós estamos exatamente falando sobre testagem, 60 mil pessoas que vêm de várias regiões do Brasil e do mundo, que vêm para cá para esse tipo de entretenimento. Agora, criar um ambiente seguro, todos aqueles que diziam, pô, mas eu não tomava nem vacina para sarampo, não tem problema, você não vem para esse evento, você vai ficar sem. Então, indiretamente, nós trazemos a obrigatoriedade dessas pessoas entenderem. É mais ou menos assim, a Juliana vai para o Caribe, vai para San Martin e está tudo ok, ela só não quis tomar vacina da febre amarela. Você não embarca, você não viaja. E é isso que naturalmente o mundo vai entender que vai ser uma forma a mais de exigir vacinação, de exigir até esses testes de antígeno que são muito mais baratos e rápidos para fazer com que as pessoas estejam nesse novo normal, não esquecendo dos protocolos de distanciamento, uso de máscaras e evitando com que as pessoas se aglomerem em algumas partes. Então, eu não tenho dúvida que essa é a forma que nós vamos ter de convivência harmônica e responsável e segura com a pandemia no nosso meio. Muito obrigada, Ju, pela pergunta. Dr. Jean, obrigada pela resposta. Eu fico aqui aterrorizando os meus produtores, porque eu altero um pouco parte da programação, mas eu queria fazer só uma ponderação para o senhor. Antes disso, um testemunho. Para que a gente fizesse esse evento híbrido, a gente precisou fazer essa testagem rápida, e ela é sensacional. Então, assim, toda a equipe que está aqui, porque vocês pensam que um programa como esse não tem só eu e alguém me filmando, apesar de parecer YouTube, não. A gente tem quase 40 pessoas trabalhando já há muito tempo e que foram testadas hoje nessa metodologia do teste rápido, garantindo muita segurança para todo mundo que está aqui. E, de fato, só quem passa por esse processo da testagem consegue entender o que é estar seguro, que é uma sensação. Mas, doutor Jean, a pergunta é daquelas difíceis. Se 15 de setembro é o plano para que 100% tenha a primeira dose, a gente já vai estar entre os principais feriados do ano e com a alta temporada, e especialmente os feriados de Natal e Ano Novo, nos planos dos brasileiros. A gente consegue ter algum sinal, apesar do avanço das vacinas, de que uma boa parte de todos os brasileiros aqui do estado de São Paulo estejam já com a segunda dose, talvez em 15 de dezembro, ou ainda é muito cedo para esta perspectiva? Olha, eu até reforço que no máximo dia 15 de setembro. Se nós conseguirmos antecipar, que é muito possível, vamos lá fazer um spoiler aqui, mas
nós teremos 3 meses depois a vacinação para alguns que fizeram uso de vacinas específicas, como da AstraZeneca, como da própria Pfizer, e que estarão logo no início ou até a metade do mês de dezembro devidamente imunizados. Então, dessa maneira, o que nós temos que avaliar também é com relação à capacidade. Nós estamos progredindo nas aberturas, expansões, inclusive, de horários, mas nós temos que estar muito atento a esses números, como eu disse. Número de casos, números de óbitos, número de internações e taxa de ocupação nas nossas unidades de terapia intensiva. Esses são os dados que vão definir a nossa velocidade de abertura e de expansão de horários, fazendo, então, com que nós tenhamos absoluta segurança. Então, dessa maneira, muito possivelmente, nós tenhamos um final de ano, Natal e Ano Novo, com essa segurança. Talvez, o que eu não poderia, e seria muito irresponsável da minha parte, dizer, olha, nós vamos ter a taxa de ocupação em 100%. Talvez a gente mantenha em 70%, 80% ou até mesmo 100%. Nós não podemos, especialmente numa doença tão misteriosa como essa, né, que traz sempre altos e baixos, nós estamos atentos, estamos festejando, mas com muita responsabilidade, com muita atenção, mas eu não tenho dúvida que nós estamos num momento diferente do que aquilo que nós vivemos no ano passado, naquela queda de 12 a 13 semanas da primeira onda, que nós não tínhamos vacina. Hoje nós temos vacina. A característica dos nossos doentes é outra. A característica e a ocupação dos leitos das UTIs é bem menor. Ontem, por coincidência, conversando com um grande gestor de um hospital público, ele disse: nós estamos com 2 pacientes internados na UTI, daqueles que nós tínhamos de 25 leitos, 2 internados apenas com Covid. Então, isso para nós é um reforço maior e que dá essa bandeirinha de esperança e de paz no enfrentamento e no gerenciamento da Covid no nosso estado. Dr. Giancarlo Gorenstein, muito obrigada pela sua participação, ainda que remoto, no nosso evento Vacinação e as Perspectivas para o Turismo. Em nome da Federação do Comércio aqui de São Paulo, eu agradeço todo o empenho e tudo o que tem sido feito para a nossa população e, em especial, para que as pessoas possam voltar a estar juntas. Muito obrigada. Obrigado. Na sequência, a gente vai receber de forma remota o diretor do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, e a gente continua daqui a pouquinho. Obrigada. Boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também tudo bem. Doutor Dimas, eu sou a Mariana Aldrigues, presidente do Conselho de Turismo aqui da Federação, e a gente fica muito feliz em poder ouvi-lo nesse evento que trata de vacinação e as perspectivas para o turismo, entendendo que o Instituto Butantan, representado pelo senhor aqui, foi absolutamente fundamental no que a gente conseguiu até agora. Então, a gente pediu para que o senhor preparasse uma fala para nós e a nossa audiência está esperando para ouvi-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Eu acho que o tema é muito oportuno e, obviamente, nós estamos num momento importante para olharmos e planejarmos o segundo semestre desse ano. Então, o tema principal do encontro fala exatamente do que esperar, dos possíveis desdobramentos dessa pandemia e como isso tem um efeito direto nas atividades de turismo e nas atividades econômicas de uma forma geral, incluindo aí o papel importante da vacinação, tá? Mas antes de falar exatamente da vacinação, é importante que a gente tenha o cenário completo. Quer dizer, são 2 pontos importantes nesse momento para se pensar
em atividades plenamente retomadas do ponto de vista da economia e mesmo do ponto de vista do turismo, que sem dúvida nenhuma foi e está sendo profundamente impactado pela pandemia. O primeiro ponto, obviamente, que é a própria evolução da pandemia. Quer dizer, nós, aqui no Brasil, nós tivemos, em abril desse ano, o ponto mais elevado da pandemia, o ponto mais crítico. Foi um mês que, seguramente, de toda a pandemia, foi um mês com o maior número de casos, o maior número de internações, o maior número de óbitos, e, portanto, o ponto mais alto da pandemia, em abril. E isso foi bem superior ao que nós observamos no ano de 2020. Né? Quer dizer, o primeiro semestre desse ano ele foi já mais impactante do que todo o ano de 2020. E, nesse momento, nós ainda estamos, né, nesse ponto elevado da pandemia. Quer dizer, nós temos alguns sinais, né, de que a epidemia sofreu um arrefecimento, um esfriamento, vamos dizer assim, mas ainda nós estamos num patamar muito elevado, que começa a decair agora progressivamente, e se espera que essa curva de decaimento prossiga. Mas é importante lembrar que ainda nós estamos num cenário de elevada transmissão, quer dizer, com tendência de queda, mas num patamar muito elevado. Então, esse é um primeiro ponto. E, obviamente, que isso remete para o que aconteceu em abril, que foram tomadas as medidas restritivas aí muito duras, e que, nesse momento, essas medidas duras ainda estão em vigência. Então, o que nós observamos nesse momento é o efeito dessas medidas duras de restrição que foram tomadas lá em abril, associado a um evento que ainda é relativamente pequeno no seu impacto, que foi o progredir da vacinação. E o progresso da vacinação trouxe benefícios iniciais, principalmente no que diz respeito a óbitos, a internações, a procura pelo serviço de saúde, principalmente na população mais idosa, na população acima de 60 anos, que foi a população que está terminando aí a vacinação com 2 doses. Então, nesse momento, nós temos dois pontos importantes. Um é o decréscimo da pandemia, estabilização e decréscimo da pandemia, em virtude das medidas de restrição. E um segundo ponto é o aparecimento já agora dos efeitos da vacinação, principalmente na população idosa. Se esse movimento continuar ainda por um tempo, esses dois componentes continuarem ainda por um tempo, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma diminuição importante da pandemia a partir de julho, agosto, setembro, e que poderá aí voltar a patamares muito baixos, muito próximos do que nós observamos, por exemplo, em outubro do ano passado, que foi um mês o mais baixo de todos até esse momento, e a partir daí, com o decaimento até o final do ano. Isso é o que se projeta. Algumas variantes são importantes considerar aqui. Primeiro, as medidas de restrição, elas têm que ser progressivamente, vamos dizer assim, flexibilizadas, mas não podem ser flexibilizadas de forma abrupta. Porque se isso acontecer, vai ocorrer o que tem se observado em outros países, e os exemplos agora já são vários, né? O exemplo mais próximo de nós aqui foi o Chile, que apesar de estar com uma taxa elevada de vacinação já em maio, fez uma abertura e isso elevou muito o número de casos. Então é preciso fazer a abertura com muita responsabilidade e em nenhum momento se abandonar
as medidas de uso de máscara, distanciamento físico, a questão das aglomerações precisa ser vista com muito cuidado, e aí vem a questão dos eventos, né, que isso é preocupante. Tá? Enfim, essas medidas podem ser flexibilizadas, sim, mas não serão flexibilizadas, quer dizer, não há perspectiva de volta ao normal, enquanto o padrão de transmissão da infecção se mantiver alto. Por outro lado, tá, existe um temor muito grande das chamadas variantes. Quer dizer, as variantes elas podem modificar, né, a epidemia a qualquer momento. E temos vários exemplos disso, inclusive aqui no Brasil, o exemplo da variante chamada P1, que mudou a dinâmica da pandemia, e mudou a dinâmica da pandemia no Brasil e em outros países onde ela entrou. E agora temos a outra variante, a chamada variante Delta, ou da Índia, que já mudou a dinâmica da pandemia em alguns países e que está sendo introduzida aqui no Brasil, e nós precisamos ficar muito atentos a essa variante, porque ela pode, de fato, mudar essa dinâmica. E o outro ponto é a vacinação. Então, vamos à vacinação, que é o que mais importa aqui. Quer dizer, nós temos, na população adulta do Brasil, vacinável em torno de 160 milhões de pessoas. Então, para que nós possamos ter um efeito populacional da vacinação, é preciso que 160 milhões de pessoas recebam 2 doses da vacina, aquelas vacinas que são de 2 doses, ou uma dose da vacina, no caso aí, que é de uma dose única, como é o caso da vacina da Janssen. Tá? Então, nós temos esse desafio. 160 milhões de pessoas, se forem 2 doses, né? Nós estamos falando de 320 milhões de aplicações de vacina. Até esse momento, o Brasil aplicou um pouco mais de 107 milhões de doses, sendo dessas, um pouco mais de 75 milhões com uma dose e um pouco mais de 26 milhões com 2 doses. Então, nós temos ainda um desafio enorme, tá, em relação a completar 2 doses de vacinas. Tá? Ainda tem um esforço enorme para ser feito, e esse esforço prevê aí que tenhamos uma vacinação em torno de 1.200.000, 1.300.000, que é o que está acontecendo agora, até outubro. Então, nós temos que manter esse ritmo até outubro para aplicar pelo menos uma dose em 160 milhões de pessoas e completar, né, na medida do possível, a segunda dose, né, na maior parte dessas pessoas. Como é que nós estamos em relação à segunda dose? Quer dizer, basicamente, as 2 vacinas que predominam nesse momento são a vacina do Butantan e a vacina da AstraZeneca. O Butantan já distribuiu quase 53 milhões de doses, a Fiocruz já está um pouco mais de 60 milhões de doses, mas aqui tem uma diferença de uso. Quer dizer, 43 milhões de pessoas foram vacinadas com a vacina do Butantan e 19 milhões já receberam 2 doses. Então, nós temos 19 milhões de pessoas já completamente imunizadas com a vacina do Butantan. Faltam receber a segunda dose, porque já foram com a primeira dose, 23 milhões de pessoas. AstraZeneca, né, já foram vacinadas 47 milhões de pessoas. E aqui tem uma diferença importante. Dessas 47, 41 milhões com uma dose e apenas 4 milhões com 2 doses. Isso por uma diferença fundamental. A vacina do Butantan é intervalo de 28 dias, a vacina da AstraZeneca é de 12 semanas, 3 meses. Então, ainda falta, né, 40 milhões de pessoas, 41 milhões de pessoas para receber a segunda dose da AstraZeneca. E veja, enquanto não receber as 2 doses, o efeito protetor, né, não se completa. Quer dizer, enquanto não tem a segunda dose, a proteção é parcial. Né? Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente
para aplicar a segunda dose, principalmente da vacina da AstraZeneca. Em termos de quantitativos de vacinas, quer dizer, somando tudo isso, nós precisaremos, para completar a população que eu mencionei, ainda 190 milhões de doses. O Brasil receberá totalizará 190 milhões de doses em outubro, ou seja, é possível que até outubro haja aplicação de pelo menos uma dose de vacinas a toda essa população de 160 milhões. No estado de São Paulo, isso deve acontecer até 15 de setembro. Tá? Mas mesmo no estado de São Paulo, até 15 de setembro, uma boa parcela dessas pessoas receberão uma dose, e uma dose da AstraZeneca vai necessitar aí mais 3 meses para completar o esquema vacinal. Portanto, leva isso ao final do ano. Essa é a perspectiva. Quer dizer, poderemos ter, sim, uma vacinação de próximo de 80% a 85% da população vacinável do Brasil até novembro, começo de dezembro desse ano. Então, veja, até dezembro nós ainda teremos uma parte da população não protegida, uma parte da população com proteção parcial e, portanto, a necessidade de todas as medidas aí de combate à epidemia, medidas não farmacológicas de combate à pandemia. Então, com isso, eu dou um cenário bem claro para vocês, né, do que se esperar até o final desse ano. Né? Quer dizer, no que diz respeito à própria pandemia e no que diz respeito à vacinação. Papel do Butantan. Bom, o papel do Butantan é, nesse momento, entregar 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Faremos isso até agosto. A partir de agosto, podemos até entregar mais vacinas, mas temos um compromisso de entrega de 30 milhões para o Estado de São Paulo para completar a vacinação do Estado de São Paulo e, eventualmente, poderemos fornecer mais vacinas para o próprio Ministério da Saúde, para outros estados, né, se isso for apropriado. Temos uma segunda vacina em desenvolvimento, chamada Butanvac, que é uma vacina que nesse momento ainda não tem aprovação, ela está no curso de estudo clínico, mas há a perspectiva de que essa vacina possa ser autorizada para uso no Brasil ainda esse ano, e, portanto, teremos uma segunda vacina do Butantan, uma vacina que tem algumas características que são vantajosas em relação à primeira geração de vacinas, de todas as vacinas, mas que seguramente ela terá um grande peso, né, no final desse ano e para o próximo ano, né, quando vai ter aí a necessidade de se rediscutir a revacinação, quer dizer, a vacinação de reforço. Quer dizer, essa pandemia, nesse momento, tudo indica, e para todas as vacinas, que será necessário uma dose de reforço. Alguns países da Europa já com um planejamento para o início do reforço a partir de outubro, e nós aqui do Butantan trabalhamos com a possibilidade de um reforço vacinal no começo do próximo ano, seja com a Coronavac, seja com a Butanvac, mas nós trabalhamos nessa perspectiva. Seguramente haverá necessidade da revacinação, dado aí a ocorrência das cepas e dada a própria ocorrência da duração da imunidade. Quer dizer, nós não temos ainda informações consistentes de quanto tempo dura a imunidade para qualquer uma das vacinas que estão em uso. Dados preliminares indicam que isso será superior a 8 meses, mas, né, não seguramente superior a 12 meses. Né? Então, essa também é uma perspectiva já que nos aponta aí para a necessidade, né, da revacinação. Né? Alguns estudos já em andamento aqui no Brasil, com outras vacinas, a Pfizer já iniciando o estudo, nos Estados Unidos já várias vacinas também em teste para a vacina de reforço,
e o Butantan brevemente também inicia um estudo para avaliar o impacto do reforço. Seja com a mesma vacina, seja com vacinas diferentes. O Canadá, por exemplo, estuda a possibilidade de ter um reforço sempre com uma vacina diferente da que foi usada no primeiro esquema vacinal. É possível que isso também venha a acontecer aqui no Brasil, que não haja necessidade de um reforço com a mesma vacina que se completou o esquema vacinal inicial. É uma possibilidade que pode até ser interessante, dado aí a combinação de respostas imunes. Eu tenho a impressão que é isso, a minha análise de cenário é essa, e agradeço aí a possibilidade de falar com vocês e estou à disposição. Nós é que agradecemos, meu querido Dr. Dimas Covas. Eu tenho algumas perguntas, mas antes disso eu gostaria de chamar o Guilherme Ditzi, que é assessor econômico aqui da FEComércio São Paulo, que tem uma pergunta para o senhor, por favor. Obrigado, Mário. Um prazer falar com você. Dr. Dimas, primeiro, prazer e parabéns pelo trabalho. Eu acho que é brilhante o que tem sido feito aí pelo Instituto Butantan ao longo da pandemia. Então, parabenizo aqui de antemão o belíssimo trabalho do Instituto Butantan. Uma das minhas perguntas já era sobre o reforço vacinal, né? Então, da estrutura do Butantan para o próximo ano, se já está ali sendo organizado, mas o senhor já respondeu. E foi interessante porque o Dr. Jean Gorenstein, ele falou sobre segurança, esperança, otimismo, mas o que a gente gosta, principalmente eu na economia, é sobre previsibilidade. E quando a gente fala de previsibilidade no turismo, são os turistas imaginando férias de janeiro, já programando as férias do próximo ano, quando a gente pensa em cruzeiros marítimos. Então, tem um longo período para programação. A minha pergunta são dois sentidos. Primeiro, na comunicação, que é extremamente importante. Como o senhor comentou, as pessoas acham que, simplesmente pela vacinação, estará livre, né, de todos os protocolos. E quando elas viajam de férias, é quando elas querem se livrar exatamente, fugir dessa pandemia. Qual o sentido que o Instituto Butantan, junto com o governo do estado, pretendem fazer nas férias de fim de ano para trazer uma comunicação da importância da sequência dos protocolos de saúde? E uma outra questão também é sobre, tanto daqui do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil, de como está sendo o tratamento da Coronavac pela OMS, já foi aprovada ali pelo primeiro uso emergencial, mas de que forma a gente pode prever que a Coronavac vai sim ser aprovada aí para a entrada de brasileiros no exterior e que os estrangeiros também tenham confiança de vir ao Brasil sabendo que nós estamos sendo aqui vacinados por uma excelente vacina. Ok, Guilherme, obrigado pelas perguntas. A sua primeira pergunta eu acho que é fundamental. Quer dizer, a vacina não é um escudo contra o vírus, a vacina é uma proteção relativa, principalmente contra a doença. O objetivo da vacina e das vacinas, de uma forma geral, elas foram, inclusive, testadas para isso, quer dizer, todos os estudos clínicos que foram feitos foram para avaliar o impacto da vacina na doença, na possibilidade de prevenir a doença e, principalmente, para prevenir a doença grave. Tá? E todas as vacinas estão cumprindo esse papel, né? Porque não seria diferente uma vez que essas vacinas foram aprovadas. Um capítulo completamente diferente e que as vacinas não responderam pelos estudos que estão disponíveis é em relação à infecção, quer dizer, a transmissão do vírus de uma forma geral. Quer dizer, são dados que vão aparecendo agora progressivamente, mas certamente não haverá a chamada imunidade absoluta. Quer dizer, não haverá a imunidade esterilizante. Quer dizer, nenhuma das vacinas que estão aí é capaz de impedir a infecção e a transmissão do vírus. E que, portanto, enquanto nós tivermos o vírus circulante no nosso meio, de forma expressiva, as medidas não farmacológicas terão que ser mantidas. Tá? E aí os exemplos são vários. Né? Quer dizer, hoje ainda sai nos jornais do dia que a Holanda está de novo voltando a ter uma aceleração de casos, porque exatamente ela havia abolido aí
parte dessas medidas, né? Isso aconteceu em outros países também, né? Como eu já havia mencionado, que foi o caso do Chile, né? Então, enquanto tiver circulação viral, enquanto o vírus estiver circulando, essas medidas deverão ser observadas, né? Óbvio que à medida que o vírus vai perdendo força, vai desaparecendo a infecção, você pode começar a flexibilizar essas medidas, né? Mas seguramente isso não vai acontecer aqui no Brasil num espaço de tempo curto. Isso vai demandar aí, como eu mencionei, provavelmente até meados, né, do terceiro trimestre desse ano, a partir de outubro, que nós poderemos ter aí uma melhor visão. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é a aceitação da vacina em relação ao chamado passaporte, né? Aqui tem coisas um pouco diferentes. Quer dizer, o brasileiro hoje ele tem restrições de entrada em países, não pelo fato da vacina que ele tomou, mas pelo fato do risco que ele carrega consigo. O país hoje é campeão em número de casos do mundo, né? Tem, às vezes, alternado essa posição com a Índia, né? Mas ele é o campeão de número de casos e é o campeão em número de óbitos, né? Então, os brasileiros são considerados de alta transmissibilidade, entre aspas, né? São de zona de alta transmissibilidade. Então, toda vez que você vai para algum país, tem restrição pelo fato de você estar no Brasil e não pelo fato de você ter tomado a vacina A, B ou C, né? Então, esse é um ponto importante. Segundo, com relação às vacinas, os passaportes, eles serão, sim, na minha opinião, exigidos, e as vacinas que são, né, de boa qualidade, que têm a sua eficiência demonstrada e que são reconhecidos internacionalmente, devem ser aceitas em todo o mundo. E veja, a Organização Mundial de Saúde já se manifestou em relação a isso. Ela disse que todas as vacinas que serão registradas pela Organização Mundial de Saúde e que farão parte do mecanismo COVAX, por exemplo, a distribuição de vacinas pela própria Organização Mundial de Saúde, quer dizer, essas vacinas devem ter aceitação universal, tá? É o que se espera, é o que está acontecendo já com várias vacinas, inclusive com as vacinas produzidas pela China, no caso a vacina Coronavac e a vacina também da Sinopharm, que as duas já foram reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, inclusive autorizadas para ingressar no mecanismo COVAX, tá? Então é o que se espera, é o que se espera. Obrigada, Guilherme. Dr. Dimas, muito obrigada. O nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma ponderação em relação aos nossos amigos agentes de viagem, porque, como o Guilherme colocou, muitos brasileiros já estão se organizando e fazendo suas reservas especialmente para o início do ano que vem. E há uma dúvida. Coronavac é Sinovac. Existe algum plano ou algum projeto do Butantan e da Secretaria de Estado da Saúde de poder colocar os dois nomes no certificado para evitar confusões de turistas brasileiros que eventualmente agora estão fazendo essa prática de busca de vacina específica por marca, porque não ouvem que a OMS autorizou a Sinovac e não a Coronavac? O senhor acha que isso é possível, que a gente use os dois nomes no certificado? Olha, a Organização Mundial ela autorizou a Coronavac, né, a vacina produzida pela Sinovac, né? Quer dizer, a vacina que foi registrada na Organização Mundial de Saúde é a mesma vacina que nós usamos aqui, né? Inclusive os estudos que foram usados para registrar a vacina lá na organização foram os estudos feitos aqui no Brasil. O que se trata nesse momento é de que o Brasil seja reconhecido como fabricante da vacina e que os lotes de vacina fabricados aqui possam ser enviados para o COVAX, né? Mas a vacina ela está, sim, no mesmo patamar, é a mesma vacina do ponto de vista regulatório. Perfeito. Dr. Dimas Covas, não vou tomar mais o seu tempo, mas agradeço imensamente o seu tempo aqui e toda a dedicação, né, nessa luta para trazer a vacina para o Brasil. E a gente quer, como Conselho de Turismo e como Federação, se colocar à disposição também
para auxiliar na comunicação e para reforçar com os nossos empresários essa necessidade da manutenção dos protocolos, do uso da máscara, do distanciamento, para que o quanto antes a gente possa retomar com segurança e não precisar retroceder. Muito, muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. De volta para o nosso terceiro e último bloco do evento Vacinação e Perspectivas para o Turismo. Nosso principal convidado da tarde, o secretário de Estado de Turismo, Vinícius Lumertz, acompanhado pelo mais famoso embaixador do turismo brasileiro, Marco Ferraz, presidente da CLIA, a associação que representa os cruzeiros marítimos, e aqui do nosso Conselho de Turismo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Boa tarde. Então, boa tarde de novo, Mariana, e boa tarde, Marco. Muito obrigada. Eu vou E boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Pois é, toda essa equipe maravilhosa. Muito obrigada. Eu vou passar primeiro a palavra para o Marco. Marco representando nosso conselho e os empresários do setor, para fazer uma ponderação e, na sequência, a gente vai ouvir todas as boas notícias que o Vinícius prometeu para a gente hoje. Marco, por favor. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Parabéns pelo evento, pela organização, para a Bel, para a Priscila, toda a equipe. Obrigado mesmo. Queria cumprimentar também a Juliana, do BID, o Guilherme Ditzi e a Mônica, que vai fazer uma pergunta mais tarde. E, claro, convidar e agradecer a presença do secretário Gorenstein, diretor de Dimas Covas, e especialmente ao nosso secretário Vinícius Lumertz, que possibilitou essa reunião hoje aqui, fazendo essa interlocução com todos os dois, o diretor e o secretário. Obrigado, secretário, um prazer estarmos juntos mais uma vez nesse evento aqui. Acho que a ponderação era para falar exatamente de uma situação dos empresários brasileiros. A gente está num ano muito difícil, e eu acho que de tudo que a gente escutou aqui, tanto do secretário Gorenstein quanto do diretor Dimas Covas, nos traz uma previsão, que é o que a gente precisa. A gente precisa saber como vamos estar no segundo semestre e como a gente vai se preparar para isso, também para o primeiro semestre do ano que vem. O que acontece no hemisfério norte, muitas vezes tem um delay para chegar aqui, e a gente está acompanhando o que está acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a gente vê os eventos voltando, com 100% de capacidade, com 60%, 70% de capacidade, e a gente imagina que isso vai chegar aqui. E a gente juntando isso com a velocidade da vacinação, com a diminuição de casos, com a diminuição de fatalidades, diminuição de ocupação das UTIs, eu acho que isso é muito importante para a gente se preparar para o segundo semestre, para os feriados, para o Natal, para o Réveillon, para janeiro, para Carnaval. E nós, dos navios de cruzeiros também, que eu acho que é importante falar isso, a gente está voltando no hemisfério norte. Começamos desde o ano passado na Ásia, na Europa, começamos a operar no Caribe e recentemente nos Estados Unidos. Dos 260 navios que a gente tem operando em todo o mundo, dos nossos associados, a gente já tem em julho mais de 140 voltando a operar. Isso é importante, a gente segue os protocolos, a segurança é a prioridade para a gente, saúde e segurança, né, respeitando todos os protocolos. Até o secretário Gorenstein falou da testagem, nós fazemos testagem em todos os passageiros e tripulantes, além dos vacinados. E a gente está com 7 navios para operarmos aqui no fim do ano, a partir de novembro. Santos, principal porto de embarque da América do Sul, além de Ilhabela e Ubatuba, que é um destino aqui. Então, estamos preparados, estamos otimistas. Eu acho que tudo que a gente escutou aqui hoje era o que a gente queria escutar, desse avanço. Dia 15 de setembro, aí quase 100% da população adulta vacinada, em dezembro toda praticamente imunizada, ano que vem uma nova vacina. Então, acho que era isso que a gente queria escutar, isso que a gente queria ter em nossas mentes para a gente se preparar para essa temporada. E eu acho que eu paro aí. A gente tem muitas coisas boas para escutar do secretário Lumertz. Obrigado, Mariana. Obrigado, Lumertz, por tudo aí que você fez por nós.
Muito obrigada, Marco. E reforçando, né, eu acho que como todos nós aqui representando o turismo, a gente tem um papel fundamental em estimular ainda mais a adesão à vacinação e a seguir os protocolos. Passo agora, então, a palavra ao Vinícius Lumertz. Por favor, a casa é sua. Obrigado, professora Mariana, obrigado, Marco. E a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Agradecer também aos meus colegas do governo, o Jean Gorenstein, um secretário que, além de ser um grande médico, né, do Einstein e do HC, é um pesquisador e lidera uma equipe consciente na gestão da secretaria num momento importantíssimo, bem como também o Dimas, um cientista de enlevo mundial, num instituto de destaque mundial, que é o nosso Instituto Butantan, e o que nos dá muito orgulho dessa equipe de governo do governador João Dória, que é muito técnica, né? Vocês viram isso aqui pelos dois, né? Essa é a nossa promessa, a nossa entrega, a entrega nesse sentido, nessa direção. Então, acompanhando um pouco o raciocínio do Marco, professora Mariana, ele falou desse retorno, né, e mencionou a situação na Europa. De fato, no ano passado, nós tivemos uma volta, só que era uma volta insustentável, como havia sido a volta do verão europeu. Então, como nós estamos um pouco depois, é só olharmos esses movimentos. O que aconteceu no ano passado, se olharmos ali em outubro, quando nós começamos a retomar outubro, novembro, dezembro, né, janeiro, nós retomamos 20 mil empregos, né, nós recuperamos 20 mil empregos, ainda terminamos o ano com 128 mil empregos a menos, né? E esses 20 mil empregos eram um retorno, mas era um retorno sem fundo, porque nós não tínhamos a vacinação nem a imunização, né? Isso tinha acontecido na Europa também. Agora a mesma coisa. Então nós temos que ser otimistas. Eu acho que você citou bem a síntese do que aconteceu no relato do Dimas e do Jean Gorenstein, que é exatamente nesse ponto que nós estamos. Com a diferença que agora a retomada é para valer, né? Ainda existe um risco das variantes, etc., muito pequeno. O cuidado dos cientistas é alertar para que exista, né? É o que existe, né? Mas ele é muito pequeno. Nós estamos vendo que as vacinas estão cobrindo, né? Então, o quadro é de... nós temos tudo isso documentado com a FIA-USP e com o nosso centro de inteligência. O que nós vemos? Quanto mais vacinas, mais nós movemos a curva para a retomada. Tem uma correlação direta, né? Então, o que vai acontecer no final do ano? E já está acontecendo, é que o turismo de lazer, o turismo em geral interno, está se movimentando muito. No ano passado, nós havíamos poupado 40 bilhões de reais de São Paulo para o exportativo. E esse ano também se mantém uma poupança e um desejo de viajar enorme, né? E nos finais de semana, os hotéis já estão lotados no interior, etc., dentro das taxas de ocupação, mas está tudo ocupado. E tem até um risco de inflação no final do ano. Inflação relevante, né, do setor, né? E falta de lugar para hospedar, porque nós não estaremos viajando em massa para o exterior. O que acontece, segundo esse planejamento, no ano que vem? Na nossa retomada, puxada por um boom turístico no final do ano, pode se preparar, virar um boom turístico com essas características. Você não consegue segurar e nem vai precisar segurar. O quanto nós vamos estar usando máscaras a mais ou menos, como disse a professora Rodrigues aqui, vai depender um pouco, mas a retomada ela vai acontecer, né? E o bom da curva, comparada com a projeção de 19 para 21, é que ela é bem acima. Esse ano a gente termina com 7, 8, 6, 7, 8, a menos que 19. Mas no ano que vem, nós sobrepujamos isso, porque vai haver um retorno, é quase que uma belle époque do turismo, né? Lembra, nos filmes aparece todo mundo dançando, feliz, depois das guerras, vai ter muito isso, né? Vai ter esse sentimento, né? E isso vai até novembro do ano que vem, né? Depois, é claro, com as viagens ao exterior, atenua, né? Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo em São Paulo a continuação, né, do plano São Paulo para Todos, que nós iniciamos, fizemos campanhas de promoção, marketing, fizemos grandes campanhas, crescemos muito em 2019, 5,3%, 50 mil empregos, etc. Agora volta tudo com carga total na promoção, por regiões, né, já começamos esse processo,
E estruturação, então é a lei de distritos que passou, agora nós vamos começar a decretar os distritos, nós vamos ter de saída duas, entre aspas, Orlandos surgindo aí, né? Ou seja, lugares com tratamento diferenciado para a criação desses polos, também a privatização e a concessão de parques naturais, os distritos turísticos que eu falei, e rotas cênicas estão sendo construídas, né, já, outras são projetos estruturados, prontos, no papel, mas que precisam ser ainda construídos, rotas gastronômicas, todo um programa de estruturação. O que nós queremos no final, e para resumir, que como herança dessa crise se estruture definitivamente esse desejo, essa vontade pelo turismo de São Paulo, valorizando o turismo interno e, evidentemente, valorizando o Brasil, né? Nós não só devemos, podemos, como somos, eu diria, nós praticamente somos obrigados a cumprir esse papel no nosso país. Nós temos o maior potencial de turismo do planeta, temos um grande mercado de consumidor, e nós precisamos fazer esse movimento. Então, agora, as vicinais, foram 4 bilhões colocados nas vicinais, que é para São Paulo como um todo, mas beneficia o turismo. Nós vamos agora para a concessão dos aeroportos. 22 aeroportos, agora 15 de julho, é nessa linha também. Concessão de grandes rodovias, vai nessa linha, né? Então, todos os esforços nos dão a condição de imaginar, né, um estado turístico dentro de um país turístico. Por quê? E aqui vocês já repisaram isso em outros momentos, porque a automação industrial e a mecanização no setor primário nos obrigam a enxergar cada vez mais no setor de serviços há grande possibilidade de geração de empregos. Não que a reindustrialização competitiva não seja central para a nossa economia, porque nós produzimos 1/5 do que produz um americano, de produtividade per capita, né? Nós temos que aumentar a produtividade, para a economia ser uma economia que nos retire dessa armadilha da chamada renda média. Nós precisamos produzir muito mais, precisamos investir muito mais. Mas o emprego vai para o lado de lá, vai para o lado do serviço. Aí você, tendo o potencial que nós temos, nós não deveremos ter problema de emprego se nós apostarmos firmes na carta do turismo, que é o que fez a França, fez a Itália, fez os Estados Unidos, está fazendo o Japão, está fazendo o mundo inteiro. O problema nosso é a percepção atrasada, né, que mesmo um governo como o nosso, que tem um ex-presidente da Embratur como governador, que tem uma equipe voltada, leva um certo tempo. Lógico, com a pandemia nós tivemos, vamos dizer, um atraso na nossa agenda, mas está muito claro para nós o papel que o turismo tem daqui para frente. A última observação que eu faço é o nível de consciência que nós temos que ter daqui para frente na nossa relação com a saúde, né? A saúde, face à mudança dos modelos de produção, as questões de caráter ambiental, gripe aviária, gripe suína, SARS, MERS, isso paira sobre nós. Então, foi muito importante, tecnicamente falando, quando o governador decidiu por uma fábrica de Coronavac, que vai ficar pronta em setembro, né? Tocada por um grande técnico, saiu do governo, mas não saiu do projeto, que é o Wilson, que era da BR Foods, né? Ex-presidente da BIA, né? Então, craque, né? E com 200 milhões de doações empresariais, a fábrica será entregue para produzir Coronavac. E a Butanvac, que será produzida com tecnologia brasileira e IFA brasileiro, que vai poder ser produzida dentro da unidade de produção da H1N1. Isso é muito importante, que nos dá autonomia de produção, pesquisa, né? E até a hipótese de casar as vacinas. E nos dá a hipótese, inclusive, de pensar nos 4 primeiros meses do ano que vem, revacinar todo mundo. Isso é muito importante. Jacques Attali, que foi o ministro do Mitterrand, ele fala muito do PIB da saúde. Nós temos que mudar a nossa noção do que é PIB. Nós desindustrializamos nessa área, na área de saúde, nós produzimos 30% dos nossos insumos de saúde e passamos para 5%. Então, a máscara, nada, os impostos são caros dos remédios, toda essa modelagem tem que mudar. Então, o setor de turismo e viagens, nós até mudamos, Mariana, o nome da secretaria, para incluirmos viagens, para cair a ficha de que nós somos essa movimentação, né? Mas nós temos que estar olhando agora para a saúde, né? E termos essa capacidade. E o Brasil tem essa responsabilidade não só perante o próprio país, e São Paulo, por conta do Butantan e da inteligência localizada na saúde aqui, pesquisa e tudo mais, mas perante os países da América Latina, porque nós temos uma condição que os demais vizinhos não têm, são nossos parceiros, né? Eles precisam ir bem, nós precisamos cuidar da região. A nossa liderança
é preciso pensar em termos geopolíticos. Nós temos que cuidar de todos aqui, na região, porque nós temos condição. Eu não diria isso se nós não tivéssemos, né? E São Paulo comprovou. E eu quero dar a última informação, que eu acho relevante. Quando o Imperial College falava em 1 milhão de mortos no Brasil, não estava errado. Não estava errado. Nós, em São Paulo, não tivemos uma catástrofe, porque nós que tínhamos 3.500 UTIs, nós chegamos a 14.500. Para você ter noção, a França tem 6.000. Nós chegamos a 14.500. Mais 6.000 esse ano. Nós colocamos esse ano mais uma França de UTIs. E não é só mérito do governo do Estado, ou das prefeituras, ou dos hospitais privados. É mérito da sociedade como um todo, de um Estado relevante do hemisfério sul. O Estado de São Paulo tem relevância em todo o hemisfério sul. Isso é muito importante ter em conta, né? Que há um casamento, eu diria, meio definitivo, com uma visão mais ampla do turismo. Então, se de um lado nós temos que nos posicionar como aquele grande empregador do futuro, grande vendedor, no bom sentido de tolerância, né? Porque nós somos a abertura, a viagem, também, por um outro lado, nós temos que nos ligar cada vez mais, Mariana, na questão da saúde. Muito obrigada, Vinícius. Está com a gente a CEO da Brastoa, minha querida amiga Mônica Sâmia. Mônica, bem-vinda. A palavra está com você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Marco. Boa tarde, secretário Lumertz. Que alegria estar aqui e poder ouvir essas perspectivas boas, né? Acho que o Marco comentou agora um pouquinho a respeito de como que o nosso olhar tem que ser para o futuro, né? O turismo depende dessa programação, desse planejamento, desse olhar à distância. E, secretário, é muito bom quando a gente tem essas perspectivas boas, não só do ponto de vista da vacinação e de como ela está caminhando, mas também do ponto de vista das transformações que a gente está conseguindo implementar no nosso país para aproveitar essa janela de oportunidades. A minha pergunta, ela vai nos dois sentidos. Aqui dentro da Brastoa, como o senhor sabe, nós temos tantas operadoras que trabalham com emissivo internacional, quanto com receptivo internacional e o turismo doméstico. Então, a gente precisa estar com o radar ligado e ter esse olhar de 360 graus. Então, a primeira pergunta é no sentido da documentação de viagem, a partir do momento que a gente tiver as fronteiras sendo abertas e tudo mais, como que o senhor avalia que vai se dar esse processo? A gente vai utilizar o nosso documento físico, a gente vai utilizar um app. O Brasil e São Paulo, principalmente, tem feito este movimento para que haja mais empatia na aceitação dos brasileiros. A gente sabe que não necessariamente a gente está com a imagem do Brasil também no exterior, mas como que esse processo, como o senhor imagina que ele vai se dar daqui para frente? Principalmente levando em conta aí, a partir de setembro, quando a gente começa a ter aí um grande número de paulistas, né, vacinados. E a gente sabe que São Paulo é o principal polo emissor de turistas, não só para o Brasil, quanto para o exterior. E a segunda coisa que eu queria aproveitar, Carol, e perguntar é a respeito desse trabalho aqui no Brasil, de como nós podemos atuar mais em parceria, aproveitando essa oportunidade para alavancar, de fato, o turismo aqui no Brasil, e de como é que a gente pode fazer para que haja uma maior colaboração e um maior envolvimento e engajamento de todos para a gente posicionar definitivamente o Brasil como este país que o senhor coloca, que tem esse potencial mundial imenso e que tem potencial aqui para ser tão ou mais importante que o agro. É isso. Mariana, obrigada e parabéns a todos pelo evento. Eu vou começar pelo final. Na comparação que você fez, foi a comparação que, num livro que eu escrevi e organizei, escrevi uma parte, organizei outra parte, Brasil, Potência Mundial do Turismo, todo o livro parte desse pressuposto. O Brasil tem duas grandes vantagens comparativas internacionais, duas. E as duas vêm da mesma coisa, tamanho. Tanto o agribusiness, onde nós éramos importadores de alimentos, né? Hoje nós somos o maior exportador de alimentos do planeta, de importadores para exportadores. O que nós fizemos? Nós aplicamos conhecimento, liberdade para empreender, né, e conexão nas cadeias internacionais de produção, desde a semente, desde o know-how, até os mercados onde se processa a venda. Então não há como fazer nenhum turismo interno forte sem fazermos o mesmo raciocínio. Não teríamos uma agricultura forte para o Brasil se nós não tivéssemos uma agricultura competitiva internacional. Então o princípio é o mesmo.
e é por conta de tamanho. Se nós entendemos essa lógica competitiva, né, nós vamos olhar e perceber que a vantagem comparativa, né, esse é um conceito tradicional de economia, pode ou não se transformar numa vantagem competitiva. Né? A vantagem comparativa é dada por Deus, né? E a competitiva é construída a partir daí. Então é como na área de mineração, né? Tem recurso, reserva, e aí tem o minério, né? Tirado lá de baixo. Né? Recurso é uma coisa que está lá, reserva é uma coisa medida. Então, são esses patamares que nós vamos ter que seguir. Existe uma coisa do desenvolvimento tardio do Brasil. O Brasil tem desenvolvimento tardio, né? É um país em desenvolvimento, né? Mas tardar, né, está custando cada vez mais caro para nós. Então, nós não podemos mais, numa era da informação como a atual, levar tanto tempo com essa agenda que o Brasil tem hoje. A agenda do Brasil hoje é uma agenda do século XIX, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista moral, né? É uma agenda muito, muito antiquada, que põe em risco o Brasil, que é tamanho de um império. Então, isso é uma consideração importante. Então, aí é muito importante também que setores como os nossos falem, né, digam o que querem. É preciso falar cada vez mais para os não convertidos. Porque nós, entre nós já entendemos o que nós estamos falando. O que nós precisamos é que nos nossos eventos, nos nossos momentos, estejam mais pessoas a serem convertidas, no bom sentido da palavra, à causa, né, que nós representamos, né, com todas essas questões que estão sendo levantadas aqui. E isso é político, né, político-econômico, não é tático operacional. Tática operacional é responder, por exemplo, a sua primeira pergunta. Né? Tática operacional. Isso é uma coisa prática, que afeta o estratégico, né? Mas é prático. Nós não vamos ter mais problemas com isso. Né? Nós vamos ter aprovação de todas as vacinas, as coisas vão para o seu lugar, né? A não ser que hajam retrocessos aí que podem ser causados a mais ou a menos com a questão das variantes. Mas isso é uma questão técnica, biológica, que está fora do alcance nosso aqui, inclusive do professor Covas e do Jean. Nós vimos claramente que nós temos que esperar. Até lá, eu não vejo problemas. Isso foi previsto quando logo estourou essa crise do Covid. No início, nós já chamamos 2 grandes seminários, um com o WTTC e o outro com a OMT. Lá atrás já se previu que nós íamos passar por esses corredores e essas bolhas. Estava previsto. Não tem novidade nenhuma. Mas é que nós íamos sair do outro lado. Então, isso está claro. E outra coisa que eu acho que eu perdi com a segunda pergunta, eu me envolvi com o quadro geral, mas é isso, Mônica. Uma documentação em forma de app. A documentação eu não sei qual que vai ser. Hoje é a vacina em si. E aí eu acho que a transformação disso num protocolo transferido para o nível digital é uma questão técnica e eu acho que nós podemos participar dessa discussão com o Ministério, mas nós vamos ouvir a OMT, nós vamos ter que ver quais são os sinais das aéreas, né? Nós temos que ver o que vem aí pela Associação das Aéreas, a nossa... A IATA, no caso, a IATA e a ABAR, né? Então, mas vocês vão saber antes de mim. Mônica, tenho certeza que você vai me avisar o que deu. Mariana, só um comentário. Acho que essa união do setor produtivo, lógico, do turismo com os governos, municipal, estadual, federal, acho que isso é muito importante, porque a gente tem que ter essa retomada de forma segura e consolidada e sustentável, porque a gente subir e descer de novo vai ser muito ruim para o nosso setor. Então, acho que a gente tem que levar essa questão da saúde a sério e nós... do setor produtivo, seguirmos com os protocolos, aprovação Marco, das... assim, não querendo interrompê-lo, mas assim, não há esse risco agora, no ano que vem. Ali na retomada, janeiro, fevereiro, eu não consigo enxergar nada disso. Mas mais para frente é possível, né? Como teve SARS, MERS e outras questões que advêm justamente desse que a gente comentava, desse antropoceno. Nós alteramos todos os meios os modos de produção. Nós mexemos no meio ambiente. Então, existem reações e o que deve mudar é essa mudança entre nós sermos turismo para nós trabalharmos com governos, com o setor da saúde. A noção de interdependência vai ter que crescer muito. Nós temos que mudar a forma de nos relacionarmos após essa pandemia. Nós temos que nos, eu diria, Marco, assim, policiar para não voltar como nós éramos antes. Nós temos agora que fazer o que foi feito aqui por vocês,
trazer o Jean, trazer o Dimas, conviver, público, privado, saúde. Nós precisamos de uma nova forma de operar a nossa democracia e a tecnologia, o fator online facilita muito, porque antes era muito difícil você juntar as coisas. Hoje é muito mais fácil. Perfeito, acho que era isso que eu ia falar e você me deu... Porque a gente está junto há muito tempo, então já mais ou menos sabe, né? Essa é uma característica dos eventos de turismo. Para quem está nos acompanhando, a gente se compromete a ficar por algum tempo, a gente sempre estende, mas com uma pequena dor no coração, eu vou ter que encerrar o evento, mas já com um convite da gente se encontrar de novo para celebrar os bons números do turismo. Agradeço formalmente a participação do secretário de Estado, Vinícius Lumertz, do meu querido Marco Ferraz, da Mônica Samia, que está com a gente online, Dimas Covas e Jean Gorenstein, presenças ilustres hoje, e todos os nossos conselheiros, além de toda a equipe técnica que está aqui. Uma coisa muito importante que eu queria falar para você que está nos vendo ao vivo e para quem eventualmente estiver assistindo posteriormente esse vídeo. As reuniões do Conselho de Turismo da Federação do Comércio têm, principalmente, o objetivo de reunir empresários, pesquisadores, representantes do poder público, para poder orientar os empresários e para que a gente possa, com o aprendizado coletivo, evitar tropeços futuros e usar todo esse aprendizado de 13 meses de muita dificuldade para que a gente não erre novamente. Então, uma das principais mensagens desse encontro é que, sim, temos que apoiar a vacinação, estimular todas as nossas pessoas próximas, funcionários, colaboradores, fornecedores, para aderir à campanha de vacinação, e manter o uso da máscara, o distanciamento físico, higienização com álcool em gel, para que isso garanta o retorno, especialmente dos nossos negócios de viagem. Está todo mundo ansioso para celebrar o fim da pandemia e para ver bastante dinheiro que está concentrado aqui no estado de São Paulo, ativando a economia do turismo e gerando mais empregos. Então, como eu disse antes, tem um QR Code no finalzinho aqui do vídeo, onde vocês vão ter acesso a todas as informações do Conselho de Turismo e também da Federação. Nossos canais de contato, e-mail, telefone, tudo no nosso site. Por favor, entre em contato em havendo dúvidas ou sugestões para novas pautas do Conselho de Turismo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo uma excelente semana para todo mundo.